Pai do Senhor, queridos de Deus, estamos aí para mais um vídeo no canal. Que vos fala, presbítero irmão Wagner Benta, sou pregador itinerante. Quero deixar uma mensagem de Deus para o teu coração aí, e que seja edificado através desta palavra, em nome de Jesus. Quero trazer aqui um texto bíblico, 1 Coríntios capítulo de número 10. 1 Coríntios capítulo de número 10. 10, versículo de número 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Queridos, um texto importante para a nossa meditação. Nós estamos aí vivendo dias, ou podemos até usar o mês de junho como um mês de algumas festividades. Por que não dizer a famosa festa junina? E quando a gente observa isso, a gente vê alguns textos bíblicos que, Deuteronômio capítulo de número 32, por exemplo, versículo de número 17, sacrifício ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então isso aqui é muito importante a gente observar. E até esse termo é shed no hebraico. E nada mais, nada menos do que oferecer aquilo que se oferecer aos demônios. Se a gente for para Salmos, bem simples, só para uma reflexão, Salmos de número 106, a gente vai observar aqui um texto muito claro, que vai dizer assim, 106:37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Ora, vamos aqui falar do Moloque, que era um deus. Se a gente for olhar assim, daquilo que se está vendo, não era um Deus. Oferecia o filho. Mas a Bíblia diz que quando se adora a deuses, por trás dos deuses estão os demônios. Então é algo para se refletir quando a gente vai ver Deus falando. Salmo 106:34 em diante. 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos ídolos que vieram a ser um laço. E demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, diz o texto. O sangue dos seus filhos e das suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Observe o que a palavra de Deus ela nos traz a respeito de tais idolatrias. Parece simples, né? É uma festa de São João. Mas por trás dos deuses, a Bíblia diz que estão os demônios. Bem claro o texto. Demais disso sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O verso de número 38 vai falar ídolos de Canaã. Então é muito importante refletir sobre essas questões bíblicas, que muitas das vezes a gente deixa passar. E outra coisa ainda, se a gente for olhar por trás destes deuses, religiões falsas, estão os poderes espirituais dos demônios.
como a gente acabou de ler no Salmo 106 e 37, e 1 Coríntios capítulo de número 10 e versículo de número 20. Eu acabei de ler esse texto. Aí aqui o texto de 1 Coríntios, a partir do 14, vai dizer assim: meus filhos, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmo que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, lembra lá os filhos que foram oferecidos? Aí sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis, pois, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí o versículo 22 diz: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Queridos, é muito importante meditarmos nesse quesito. A idolatria envolve culto a demônios. Queridos, nós somos servos de Deus. De forma direta ou indireta, está associado à avareza ou cobiça. Logo, há poderes demoníacos por trás da paixão pelas riquezas, honrarias ou cargos mundanos. É importante. Algo simples que você também tem na sua mão. Será que a gente não está envolvido em alguma dessas coisas, às vezes inocente, sem saber? Quem sabe eu sou mais um aqui para te alertar a esse respeito. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando com tudo. Parece que nada mais tem problema. Parece que nada mais faz sentido. Parece que nada mais nos toca, como diz alguém. Parece que nada mais nos emociona. Mas nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. Para falar para mim e para vocês, será que a gente não está oferecendo, muitas das vezes, culto a demônios? Inocentemente. Mas aqui estão textos esclarecedores para dizer para mim e para você: cuide. Porque hoje tem muita gente aí disfarçado de ministros de justiça, dando liberdade para tudo quanto é tipo de coisa. Nada tem problema, nada a ver, não faz mal. Como que não? Idolatria. Deus não divide a sua glória. Ou eu sou um sacrifício oferecido a Deus, ou eu sou um sacrifício oferecido aos demônios. Aí eu tenho que ver e definir o que eu estou fazendo. É bom a gente refletir sobre isso. Se a gente for para 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e 10, aqui nós temos outro texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 9 e 10. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para o que perece, porque não receberam o amor da verdade para a salvação, e por isso Deus lhe envia o Espírito e a operação do erro para que creiam a mentira. Existe um problema aqui. Hoje existe uma grande rejeição à verdade. Aversão, rejeição. Parece que há um apego maior a... Muito bom a mentira, né? Ser enganado. Alguém disfarçado de ministro de justiça, inspirado por demônios para enganar pessoas inocentes. Só que nós temos a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, até eu estava meditando em algo, é que observe que diante do pecado
de Lúcifer. Soberba, vou colocar o meu trono acima do de Deus. Uma terça parte dos anjos junto com ele vieram para a terra. E uma coisa que me chama a atenção, salvação não tem mais. Mas o dom foi tirado. A autoridade, os dons, até tem algo na Bíblia que diz, dons e vocações são sem arrependimento. Deus deu, está dado. Ou seja, se a gente for observar aqui, ó, os demônios podem agir através dos seus seguidores, chegando até a operar milagres. Como pode, pregador? Você lembra de 7:11 do livro de Êxodo? Olha o que o texto diz. Faraó chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com todos os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se serpente. Mas aí vem a verdade, a vara de Arão tragou as varas deles. Uma hora toda mentira vai ser aniquilada e o poder de Deus está acima de todos os poderes. Agora observe uma coisa. Caiu do céu. Não é mais anjos, são demônios. Agora observe que os dons continuam em evidência. Se a gente for dar uma olhada à luz da Bíblia, observe que eu li 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, está falando de quem? A tríade satânica. O dragão, a besta e o falso profeta com todo o poder. Se a gente for para Apocalipse capítulo 16, vai falar de espíritos, de demônios como de rãs sobre os tais. Para operar o quê? Sinais, maravilhas, fazer descer fogo do céu. Por que a Bíblia fala que, se possível for, até os escolhidos seriam enganados nos últimos dias? Porque estão por aí. Tais ministros, como ministros de justiça, uma boa capa, pregando bonito, usando a palavra. Escute uma coisa, salvação e dons é algo distinto. Dons não salva. Tem gente aí que vai operar com os dons até o último dia da sua vida, mas não entrarão na cidade santa. Por quê? Porque são verdadeiros demônios. A cara é de apóstolo, a cara é de santo, mas o coração é de demônios. Transfiguram-se em anjos, transfiguram-se em ministros justos, mas na verdade são ímpios, soberbos, desviados, totalmente fora do querer de Deus. Pregador, como pode? Ei, fique firme em Jesus, clame por Jesus todo dia. Suplique a graça, o discernimento de espírito é uma das coisas que nós estamos precisando como cristão. Pregador, eu quero ser um cristão. Peça a Deus discernimento de espírito, para que você não seja enganado, para que você não saia da palavra, que o Espírito do Senhor te dê graça, mesmo tendo pouca força, igreja de Filadélfia. Mas da palavra não abro mão, da palavra não abro mão, mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra e nem o meu nome. Queridos, é uma reflexão. Se a gente for para Apocalipse 13, 13, Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 13. Vamos ver o que o texto diz. Ó, a besta que subiu da terra tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro. Olha o engano. Falava como o dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada.
faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que a todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, é o seu número, é 666. Queridos, tudo está encaminhando para isso que eu acabei de ler. Qual é a principal faixa? Engano, disfarce, mentira. E o que faz com que as pessoas sejam enganadas? Sinais, prodígios, fogo descer do céu. Queridos, diz o texto para nós, não vos enganeis. Cuide com as más conversações, para que os bons costumes não sejam corrompidos. E a gente se acostuma a fazer aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente é ensinado. Ensino, em outras palavras, é doutrina. Fique na palavra. Fique na palavra. Não deixe ser enganado. Não deixe ser enganado. Pregador, o que eu faço então? A Bíblia vai mandar através das armas espirituais, o Novo Testamento. A gente luta contra tudo isso, não no peito e no braço, mas no demais, irmãos meus, 6 e 10 de Efésios, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. E tome todas as armaduras de Deus, para no dia mau, para nas horas dos embates a gente poder ficar firme e não sairmos da fé que uma vez foi dada a nós. Queridos, fique na palavra, cuide, até comer tais coisas nesses dias. A gente está... Aqui o texto que eu li, vou terminar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número... Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Cuidado! 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 Até com o que se come nesses dias. Que em outras palavras estamos, adorando o demônio. Aqui, a gente às vezes quer ser light nos termos. Mas aqui ele vai dizer assim, ei, sacrifício ofereceram aos diabos e não a Deus. Se fosse o termo desse camaradinha que está falando, você poderia dizer, mas é Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 17. O 16 diz, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação o irritaram. Onde que está o problema? Deuses estranhos. Queridos, passou para negócio de idolatria, São João, São Pedro, Santo Antônio, São Tomé, Santa Maria. Ei, não tem, a Bíblia não abre mão. Foram pessoas dignas de ser honrado, sim, mas venerado, idolatrado, não. Toda honra e glória ao nosso Deus, somente a Ele. Fique com essa palavra. Seja abençoado e edificado, para que você não seja levado e dominado por esses dias e muitas das vezes pecar contra Deus como um idólatra, como um adorador de demônios. Queridos, Deus te abençoe e te guarde. Mais uma palavra de Deus para o teu coração. Se inscreve aí no meu canal, canal Wagner Benta. Acompanha a dupla com a minha esposa também, dupla Wagner e Kátia. Se inscreve, deixa o teu like, compartilhe, comente, Quanto mais like, quanto mais comentário, mais o YouTube pode mandar o conteúdo, Eu sei que eu sou bem fraquinho aí,
mas você pode ser alguém que contribua e me ajude aí no canal. Deus te abençoe. Fique na paz e na bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.